Então vamos começar o nosso tema de hoje, que nada mais é, nada menos do que uma das principais desculpas da série Desculpas Esfarrapadas que você coloca na sua dificuldade de conseguir emagrecer. E o metabolismo lento é o que eu mais ouço aqui no meu consultório. Com certeza você já deve ter pensado, já deve ter ouvido alguém falar: eu não emagreço porque o meu metabolismo é lento. Será que realmente você não emagrece porque o seu metabolismo é lento? Você sabe o que é metabolismo? Será que você está falando algo correto? Ou será que é apenas uma desculpa, né? Então, olha só. Eu quero que vocês saibam sobre números. Eu fiz uma enquete no meu grupo de Telegram, onde existem milhares de mulheres, e também fiz com as minhas seguidoras por aqui, uma enquete onde eu perguntei se elas tinham metabolismo lento ou se não tinham metabolismo lento. E pasmem, 8 em cada 10 mulheres queixam de ter o metabolismo lento. Mas será que realmente elas sabem o que é metabolismo lento? Será que realmente elas sabem o que causa o metabolismo lento? Só para trazer para números da realidade aqui. Se você está num grupo de amigas, se você está num grupo de 5 amigas, 4 dessas amigas, teoricamente, eram para ter metabolismo lento, de acordo com essa estatística. E apenas uma seria abençoada, né? De ter o metabolismo relativamente bom, digamos assim. Mas, será que realmente o metabolismo é lento? Então, foi pensando nessa questão de metabolismo lento, eu quero trazer para vocês aqui 4 perguntas que eu vou fazer para vocês agora. E se dessas 4 perguntas, 2 a resposta for positiva, provavelmente o seu metabolismo é lento ou você está criando um metabolismo lento. Então a primeira pergunta, vamos lá. Você adiciona açúcar a bebidas ou você consome bebidas que contenham açúcar? Segunda pergunta. Você utiliza óleo em excesso na preparação dos seus alimentos? E me refiro a óleos ruins, né? Um óleo de soja, um óleo de milho, um óleo de girassol, óleo de canola, que nós sabemos que não são óleos saudáveis à saúde. Terceira pergunta. Você consome muitos produtos industrializados? Se você consome muitos produtos industrializados, saiba que nesses produtos industrializados vocês vão encontrar uma série de conservantes, glutamato monossódico, que geram uma série de problemas no metabolismo de vocês, que eu já expliquei em outras lives, que vão desencadear essa lentidão ou começar a criar esse processo. Quarta pergunta. Você dorme pouco ou tem sono ruim? Se pelo menos 2 dessas perguntas forem positivas, saiba que você provavelmente tem ou está desenvolvendo um metabolismo, digamos, lento. Mas fora essa estatística, fora essas perguntas, então vamos começar o nosso conteúdo aqui de verdade. Então, primeira coisa, eu trouxe alguns tópicos aqui para esclarecer com vocês e fazer vocês enxergarem de fato o que é metabolismo lento, o que é metabolismo rápido, o que causa cada um dos dois e coisas de errado, de certo que vocês fazem. E a partir dessa soma de todos esses pontos importantes que eu vou trazer nesse encontro aqui hoje, é que você vai entender de fato se está ou não com metabolismo lento e se ele é a causa da sua dificuldade de atingir o sucesso no emagrecimento que você deseja. Né? Então, primeira coisa, o que é metabolismo? Né? Quando a gente pega a palavra o que é metabolismo, metabolismo é uma palavra muito ampla. Né? Metabolismo nada mais é do que um conjunto de reações químicas que acontecem no seu corpo. Só que metabolismo não é uma palavra que define algo único. Eu sei que você aí na sua casa, quando fala metabolismo, você já pensa logo em emagrecimento. Mas saiba que metabolismo é uma palavra muito mais ampla do que isso. Por exemplo, quando você tem lá uma célula e dentro da célula tem que entrar glicose, tem que entrar substrato, tem que sair sódio, troca sódio, potássio. Essas trocas químicas de célula chama metabolismo celular. Mas vamos trazer aqui o objetivo da nossa live, que seria sobre emagrecimento ou ganho de massa muscular ou performance física,
que eu sei que é o que vocês buscam. Aí, nesse momento, nós falamos de metabolismo relacionado a duas coisas. Pode ser o anabolismo. O que é o anabolismo? São reações que acontecem no seu corpo para criar, desenvolver em novos produtos. Por exemplo, você já ouviu falar com certeza sobre anabolizantes. O que o anabolizante vai fazer? Ele vai te fazer ter um ganho de massa. Você vai quebrar uma fibra para que ela cresça e se multiplique e aumente de volume, para ficar forte. Então, anabolismo é desenvolver. Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que entender sobre metabolismo. A segunda coisa que vocês têm que entender sobre metabolismo quando queremos estética, o corpício, é a segunda palavra, catabolismo. Catabolismo é quando você tem que quebrar alguma coisa para gerar energia. Pode ser quebrar gordura para transformar em energia, só que muitas das vezes vocês fazem a coisa errada e acontece o oposto. Você quebra músculo para gerar energia. Aí acontece que você perde músculo e fica flácida, né? E a gordurinha fica. Então, metabolismo, quando o nosso objetivo é corporal, de melhorar emagrecimento ou melhorar a massa muscular, o nosso metabolismo é focado nessas duas coisas, em anabolismo ou catabolismo, que é o que vocês querem, né? Que é perder gordura. Só que entendam, Renan, mas eu não quero ganhar nada. Entenda que se você ganhar músculo, você aumenta a capacidade de queimar gordura. Então, ou seja, tanto o anabolismo, o ganho, vai aumentar a queima de gordura, quanto o catabolismo correto vai gerar quebra de gordura. Ficou claro, gente? Então, metabolismo não é uma palavra tão simples. Tudo no nosso corpo é metabolismo, simplesmente, né? Daí a gente vira e pergunta assim, tá bom, Renan. E qual que é a diferença, então, do metabolismo rápido para o metabolismo lento? O metabolismo rápido acontece quando no seu corpo você tem uma regulação, como se fosse uma orquestra, tudo funcionando bonitinho, produção de hormônios, trocas celulares, intestino, o sono, controle de estresse, está tudo bonitinho, funcionando. E o seu corpo responde ao estímulo que você deseja. Se você deseja emagrecimento e seu corpo está funcionando tudo perfeitamente, você consegue atingir um emagrecimento rápido. Já no metabolismo lento, ele nada mais é que você tem algumas desregulações no seu corpo, hormonais, metabólicas, de estilo de vida, de sono, de estresse, de atividade física, alguma coisa não vai bem, e você tem maior dificuldade em conquistar o seu objetivo, seja de ganho de massa, seja de emagrecimento. E aí você culpa seu metabolismo. Eu tenho metabolismo lento. Você fala eu tenho metabolismo lento como se aquilo fosse algo intrínseco seu, como se você já tivesse nascido com aquilo. Claro que existem fatores genéticos que vão sim atrapalhar o seu emagrecimento. Mas, novamente, a genética não te domina. O seu estilo de vida que vai ditar se esses genes de obesidade vão se expressar ou não. Então esqueça a genética. Entenda que os seus hábitos, como você está, é que vai ditar se seu metabolismo vai ser lento ou vai ser rápido. E você fica apoiando nessa bengala de meu metabolismo é lento, por isso eu não consigo emagrecer, só que na verdade você não está olhando você só está olhando, na verdade você só está olhando para a pontinha do iceberg. E a parte submersa que está lá nos seus exames, que está no entendimento como o seu estilo de vida funciona. Você pode achar, Renan, eu como pouco e eu não sei por que meu metabolismo não funciona. Mas você entope de açúcar, entope de pão, né, farinhas brancas, e sendo que você nem sabe, você tem um problema de insulina. E aí você come pouco, mas o tipo de alimento que você come não favorece esse problema metabólico que você tem, né? Ficou claro que é metabolismo lento e metabolismo rápido? Tudo depende de você. Falamos a palavra metabolismo, eu quero que vocês entendam de onde vem isso relacionado a emagrecimento, relacionado a performance, enfim, resultado que você quer estético.
Quando você vem aqui no consultório, você faz uma análise corporal, dá uma coisa que chama taxa metabólica. O que é a taxa metabólica? A taxa metabólica é o quanto de energia, o quanto de caloria que o seu corpo gasta para manter as suas funções básicas em repouso. Por exemplo, você está aí na sua casa, deitada, assistindo televisão, só que você está queimando caloria. Pois é, você queima caloria parada. Só que o nosso corpo tem um gasto basal, o mínimo que ele gasta para manter as funções. Vamos dar um exemplo aqui, uma mulher. Tem uma taxa metabólica de 1.400 calorias. Então você gasta em repouso, sem mexer, sem fazer nada, 1.400 calorias. E é em cima dessa taxa basal, dessas 1.400 calorias, que nós calculamos o seu programa alimentar, o seu plano alimentar. Sim, se você deseja emagrecer, eu tenho que calcular em cima disso. Se você deseja ganho de massa, eu também tenho que calcular em cima disso com os devidos acréscimos e subtrações de acordo com a sua individualidade e com os seus objetivos. Entendido o que é taxa metabólica? Então, a partir disso, taxa metabólica, você já entendeu que metabolismo de emagrecimento ou metabolismo de ganho de massa está ligado com aquelas duas palavras, anabolismo e catabolismo, que é a queima, tá? E agora você consegue visualizar e entender de fato o que é metabolismo. A partir disso eu te pergunto, e aí, o seu metabolismo é lento ou é rápido? Se você responder que é lento sem saber de todos esses problemas hormonais, então você está respondendo errado. Primeiro você tem que ir fazer uma análise, fazer exame, ver o que está acontecendo, para descobrir se de fato seu metabolismo é lento. E aqui no consultório, quando você faz exame direitinho, análise corporal, dá para a gente ter um parâmetro de como está esse metabolismo. E tendo esse parâmetro de como está o seu metabolismo, que nós calculamos o seu programa alimentar. Ficou claro? Aí você vira, tá bom, Renan, e se o meu metabolismo for lento, afinal de contas? O que faz esse metabolismo ficar lento? Então vamos lá. Quais os aspectos que fazem o seu metabolismo ficar lento? Anota aí, hein, gente. Sono, qualidade do sono. Durante o ciclo do sono, nós fazemos regulação de vários hormônios. E se você não dorme bem, vários deles ficam desregulados. Cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse, mas na verdade nós chamamos ele assim de uma forma chula e simplista, digamos assim, porque o cortisol é importantíssimo, principalmente para manutenção e processos de energia no seu corpo. E se você tem uma desregulação de cortisol, você se sente mais cansado, o metabolismo cai, você tem compulsão alimentar, alteração de humor, e aí uma coisa vai puxando a outra. Outra questão que deixa seu metabolismo mais lento é intestino preso. Isso mesmo. Outra questão é a alimentação. Se você tem uma alimentação ruim, rica em açúcar, farinhas brancas, industrializados, processados, o metabolismo tende a cair também. Outra questão, aumento de glicose. Se a sua glicose é alta e, consequentemente, claro, se você não for diabético, a sua insulina sobe, você desenvolve um problema que chama-se resistência à insulina. E essa resistência à insulina, que está ligada ao consumo de carboidratos que você come, deixa também o seu metabolismo muito lento. Tá? Outra questão, temos genética. Temos fatores genéticos, sim, que atrapalham o metabolismo, mas como eu disse anteriormente, ele não dita o seu futuro, né? Não está escrito, você tem um fator genético, você está fadado a ser assim para sempre. Hoje nós sabemos que existe uma coisa que chama epigenética. O que é a epigenética? Você deixa esse gene da obesidade se expressar se você quiser, de acordo com os hábitos de vida que você tem. Isso mesmo. Se você come mal, esse gene expressa. Se você não faz exercício, esse gene da obesidade expressa. Mas, se você se alimenta bem, a nível de atividade física bacana, dorme legal, controla seus níveis de estresse, esse gene não se expressa. Outra questão que deixa seu metabolismo lento, menopausa. Isso mesmo, mulheres pós-menopausa queixam muito de depois da menopausa as coisas não foram mais as mesmas. Meu metabolismo ficou lento, doutor Renan. Né? E aí, o que a gente faz?
Vamos falar mais à frente sobre menopausa com vocês, tá? O que você faz, o que faz ele ficar lento são basicamente essas coisas. E claro, a falta de exercício físico, né? E agora só, o que fazer para deixar o metabolismo rápido, né? O que dá certo e o que dá errado. Então, olha, primeiramente, você quer deixar o seu metabolismo rápido? Primeiro você tem que descobrir o que deixa ele lento, né? Mudar a alimentação, estilo de vida, introduzir alimentos saudáveis, não industrializados, controlar níveis de estresse, controlar nível de sono, controlar o seu intestino. Se o seu intestino não for saudável, o metabolismo também fica comprometido. Claro, existem momentos da vida em que nossos níveis hormonais caem. Por exemplo, um homem, após os 35 anos, 40 anos, níveis de testosterona tendem a cair. E testosterona caindo, o metabolismo também cai. E nas mulheres pós-menopausa, os hormônios também caem e o metabolismo também tende a cair, né? E a partir do momento que você vai lá, corre atrás, faz exame, vê quais são as suas desregulações e faz as correções desses problemas, o seu metabolismo funciona. O seu corpo é como uma engrenagem. Tudo tem que estar alinhado para que ele funcione corretamente. Existe alguma coisa que faz o meu metabolismo acelerar? A gente vê várias pessoas utilizando chás, né? Cafeína, suplementos que dizem estimular o seu metabolismo. E será que de fato esses componentes estimulam o seu metabolismo? Então vamos lá, quais componentes são esses? Nós temos vários chás que existem artigos científicos, existem estudos que têm comprovação em aumento de oxidação de gordura, aumento de queima de gordura. Então o que a gente tem comprovação hoje? Gengibre, café, cafeína, né? Cacau, chá verde, chá de hibisco, gengibre, chá de cavalinha, chá vermelho, pimenta. Esses componentes existem sim comprovações científicas de que aumentam a queima de gordura. Mas eu digo, de nada adianta você tomar todos esses componentes se as engrenagens primordiais para o sucesso no emagrecimento estão em desacordo, estão desalinhadas. Você tem que fazer exames primeiro, você tem que mudar seus hábitos alimentares, você tem que introduzir atividade física e a partir disso o seu metabolismo funciona e o processo de oxidação de gordura utilizando esses componentes funciona. Nada adianta você continuar comendo tanto de porcaria que você come e introduzir esses componentes, porque não vai te deixar magra. Eu tenho certeza que você já tentou tomar chá para emagrecer e deve estar rindo aí do outro lado porque não deu certo, não adiantou de nada, porque o principal você não fez, né? Daí a gente vê agora uma ressalva sobre esses componentes. Vamos falar sobre o café. O café, nós vemos muitas pessoas tomando excesso de café e essas pessoas emagrecem, né? Fala assim, então café não serve para nada. O café, gente, em excesso, ele pode fazer um efeito contrário no seu metabolismo. Porque o excesso de cafeína, hoje nós sabemos que o excesso de cafeína bloqueia receptores de testosterona no seu corpo. Isso mesmo, e a testosterona, o hormônio masculino, mas a mulher também tem, e a testosterona é responsável pela libido sexual, por energia, pelo metabolismo como um todo. E o excesso de cafeína não deixa o receptor de testosterona se ligar à testosterona. Aí fica aquela testosterona sem fazer a ação dela. E você que toma muito café começa a observar que ao invés do café te ligar, te deixar acordado, ele te deixa mais cansado, te deixa mais fadigado. Justamente por essa questão do bloqueio do receptor de testosterona. Café é bom? É, mas tem quantidade certa de ser utilizado. O recomendado hoje é 3 xicrinhas pequenas ao dia, né? Aí eu vejo gente indo para academia, tomando lá 600 mg de cafeína. Isso é um excesso absurdo. E hoje nós já temos essa comprovação de que o excesso de cafeína bloqueia esse receptor de testosterona, que é fundamental para várias coisas na sua vida, né? O metabolismo, então, ele controla o emagrecimento? Não. Eu te digo que o metabolismo não controla o emagrecimento. O funcionamento eficaz do metabolismo nada mais é do que uma consequência das atitudes que você toma no seu dia. O metabolismo é uma consequência
de um bom funcionamento das engrenagens do seu corpo. Se a sua tireoide estiver funcionando bem, se a sua insulina estiver controlada, se seu nível de cortisol estiver controlado, seus níveis de estresse, seu sono estiver legal, intestino estiver bacana, a alimentação, a atividade física, e você tiver uma boa regulação dos seus hormônios, aí sim tudo funciona, e aí nós podemos falar que o seu metabolismo funciona. Mas vocês entendem que falar a palavra metabolismo é apenas um termo super genérico para várias coisas do nosso corpo, e esse termo super genérico metabolismo depende de uma infinidade de fatores de funcionamento no seu corpo. E aí sim, digamos que ele estará funcionando de forma harmônica, e aí seu emagrecimento acontece, tá? Claro? Então, Dr. Renan, o que fazer para melhorar o meu metabolismo? Então vamos lá. Para melhorar o metabolismo, como eu já disse, você precisa de uma junção de vários fatores em busca do seu objetivo. Né? O seu objetivo é emagrecimento. Você vai buscar a correção dos fatores relacionados a esse emagrecimento. Existem 5 principais fatores relacionados ao emagrecimento que devem ser corrigidos: cortisol, insulina, tireoide, sono e intestino. Quando você controla esses 5 componentes, esses 5 pilares, você consegue atingir o sucesso. E é isso o que as pessoas que atingem o sucesso no seu emagrecimento fazem. Cumprem esses 5 pilares. Sem cumprir esses 5 pilares, o seu metabolismo não funciona, seu metabolismo não ativa. Eu quero falar com vocês sobre 2 situações em que as pessoas utilizam o metabolismo lento como desculpa para não ter o sucesso no emagrecimento. O primeiro vamos falar sobre menopausa. A menopausa, primeiro, o que é a menopausa? A menopausa é aquele período em que a mulher, é o pós-menopausa que nós chamamos, né? Em que a mulher para de menstruar. E nesse parar de menstruar, o que acontece com o corpo da mulher? Diminui a produção dos hormônios. E quando que acontece mais ou menos isso? Por volta ali dos 45, 50, 55 anos, nessa faixa mais ou menos. Claro que existem casos de menopausa precoce, em que a mulher para de menstruar mais cedo. E tem casos, claro, a mulher teve que passar por alguma cirurgia, teve que tirar ovários e acabou entrando numa menopausa forçada, digamos assim, precocemente. Mas de fato, menopausa, será que realmente diminui o metabolismo? Eu digo que sim. E como que a menopausa vai diminuir o metabolismo? Quando a mulher entra na menopausa, estradiol, que é o hormônio feminino, cai, testosterona também cai e, consequentemente, aumenta uma coisa que chama resistência à insulina na mulher pós-menopausa e também aumenta a concentração de gordura abdominal e gordura visceral. E aumentando a concentração de gordura abdominal e gordura visceral, começa a acontecer a diminuição do metabolismo associada a todas essas diminuições de hormônios. Mulher pós-menopausa tem a diminuição em 35% do seu metabolismo. Olha só, gente, pós-menopausa, a taxa metabólica, o metabolismo da mulher diminui 35%. Então, de fato, realmente, o metabolismo diminui. Mas existem formas de ativá-lo. E aí que está o pulo do gato quando você pega uma paciente que está pós-menopausa. Você tem que corrigir todos aqueles problemas que nós já conversamos. E a partir da correção deles, existem substâncias que podem ser utilizadas que estimulam o metabolismo, que aumentam o metabolismo. Essa diminuição dos hormônios femininos, diminuição do metabolismo, começa a acontecer 4 anos antes da própria menopausa. Pois é, você vira e fala assim, nossa, Renan, depois, a hora que eu cheguei nos 40, as coisas não foram mais as mesmas. Mas é por quê? 4 anos antes da sua menopausa, o seu metabolismo já iniciou um processo de queda. Os seus hormônios já iniciaram um processo de queda. E a correção desses hormônios e a correção desses problemas devem ser iniciadas antes mesmo de você parar de menstruar. E aí você faz um trabalho dessa medicina preventiva,
Você otimiza tudo para que você não sofra o impacto a hora que a sua menstruação cesse de vez. Renan, mas quais os sintomas então que a mulher vai ter na menopausa? Todos aqueles que vocês já ouviram falar por aí. Os calorões, fogachos, sente cansada, falta de energia, alteração do sono, alteração do humor, tem dia que está feliz, de repente está triste, chora, ganha gordura, principalmente concentração de gordura abdominal, perda de massa muscular, perda óssea, se não fizer uma reposição hormonal para quem for indicado, vai perdendo o osso, aumenta a incidência de osteoporose, após pós-menopausa aumenta a incidência de doença cardíaca e por aí vai. E como corrigir isso então na mulher pós-menopausa? Novamente, gente, não esqueçam da correção dos 5 pilares: cortisol, tireoide, sono, insulina e intestino, tá? Ficou claro? Então agora vocês entendem que realmente mulher pós-menopausa o metabolismo cai em torno de 35%. Agora vamos falar da segunda coisa, do segundo momento em que as pessoas utilizam do metabolismo lento como desculpa. Naquele momento em que você está aí querendo emagrecer e você fala, estagnei o peso, meu peso não sai do lugar por mais que eu faça de tudo. Daí eu te pergunto, aí você vira e fala, ai, meu metabolismo é lento, por isso que eu não consigo emagrecer mais, estagnei nessa dieta, nada mais funciona. Será que realmente você já fez de tudo? Porque essa é uma das coisas que eu ouço muito aqui no consultório. Ai, doutor Renan, você é minha última esperança, porque eu já fiz de tudo. E eu simplesmente devolvo a pergunta, será que realmente você fez de tudo para atingir esse emagrecimento? Vocês já entenderam o que é a taxa metabólica, né? O quanto de caloria que o seu corpo gasta. Então vamos entender como que funciona essa questão de obesidade e estagnação do peso. A taxa metabólica, ela é mais ou menos baseada em cima da quantidade de músculo que você tem, calculado de acordo com a quantidade de gordura. Quanto menos músculo você tem, mais o seu metabolismo é lento, né? Aí você tem um monte de gordura que também já deixa seu metabolismo lento. E aí se faz um cálculo em cima disso, dessa quantidade de massa muscular com a quantidade de gordura. Primeira coisa, então, que vocês têm que fazer, ir lá, se estagnou o peso, tem que fazer exame, ver o que está acontecendo, mas a principal coisa que deve ser feita com você, periodização de dietas. O que é periodização de dietas? O nosso corpo, gente, tem uma capacidade adaptativa à alimentação ou a qualquer coisa que você faça gigantesca. O nosso corpo, ele entende o processo de emagrecimento como uma lesão. Ele acha que emagrecer, você está prejudicando a sua saúde, né? E o fato de emagrecer, para você ter noção, como o corpo, ele, no mecanismo de autopreservação, no mecanismo de proteção, ele tende a segurar o seu peso, a segurar a sua gordura e dificultar o seu emagrecimento. E o que acontece? Para vocês conseguirem visualizar, porque isso já aconteceu com você, você começa a emagrecer, aí de repente você começa a ter mais fome. A alimentação que você fazia antes não te sacia mais. Por quê? O emagrecimento aumenta no seu corpo uma coisa que chama grelina. Grelina é o hormônio da fome. Aí você começa a ter mais fome. Porque o seu corpo fala assim, opa, essa pessoa está perdendo peso, então vamos mandar produzir mais grelina para ela ter fome, porque vamos preservar o peso, porque preservar o peso, teoricamente, o corpo entende que é manter a sua saúde. Em contrapartida, aumenta o hormônio da fome e diminui o hormônio da saciedade. O hormônio da saciedade chama-se leptina. Olha que coisa louca. Você quer emagrecer, mas o seu corpo não quer deixar. Aí ele vai aumentar a fome, vai diminuir a saciedade. E olha que coisa mais louca ainda. Sabe o que ele faz para diminuir mais ainda o seu metabolismo? Quando você emagrece, ele diminui a produção de um hormônio produzido pela tireoide que chama T3. E o T3 é o que controla todo o metabolismo. Energia, disposição, unha, cabelo, pele, intestino, queima de gordura, né? Taxa metabólica. E nesse mecanismo de proteção, olha que coisa mais louca. Você quer emagrecer para ter saúde, mas seu corpo não deixa. Aí você pode observar, você começa muito bem, aí chega um momento
que o seu metabolismo cai, porque o corpo diminuiu aquele T3 para te proteger. Aí você sente mais fome, porque seu corpo aumentou a grelina. E você sente mais fome ainda, porque seu corpo aumentou a grelina e diminuiu o hormônio da saciedade, que é a leptina. E aí você começa a comer, aí você começa a reganhar. E vai aos poucos nesse processo. E aí você fala, nossa, ganhei tudo de novo. Porque você não teve a consciência de que esses processos iriam acontecer. Porque, novamente, o seu corpo quer te proteger dessa perda de peso. E aí você come. Você fala assim, ai, foi o remédio que me engordou, foi a falta dele. Mas não, é o mecanismo que o corpo tem. E como eu estava falando, o corpo tende a se adaptar a qualquer estratégia que você faça. Você está lá numa dieta, há 2 meses, a mesma dieta. O seu corpo se adapta àquilo ali. Por exemplo, você está lá, tem que fazer, o segredo para emagrecer você tem que gastar mais energia do que você come. Então vamos pôr, você está gastando 2.000 calorias e está consumindo 1.500, então teoricamente você vai começar a queimar. Mas vai chegar um momento que por conta dessas questões que eu acabei de explicar hormonais, o seu metabolismo cai e o seu corpo se adapta àquela dieta. Por isso que chegou esse momento de estagnação, opa, não perco mais. Nós temos que entrar com a estratégia de periodização de dieta, trocar a estratégia alimentar, enfim, aumentar a comida para depois de reduzir, entrar com estratégia para estimular seu metabolismo, entrar com jejum intermitente, depois voltar para outro tipo de dieta, introduzir atividade física que também aumenta o metabolismo. E nessa periodização, porque o corpo sempre vai adaptar, adaptou, troca, você vai conseguir que seu emagrecimento seja contínuo, definitivo e permanente. Esse é o segredo para você não parar de perder. Se você pegar tudo o que eu estou ensinando para você aqui nessa live, você vai ter um emagrecimento definitivo e contínuo. Claro que existe método para isso acontecer. Existe método de aplicação para isso. E cada pessoa é diferente. Cada pessoa vai ter o seu método. Cada pessoa vai ter a sua individualidade. E aí você chega onde você quiser. Não tem como dar errado. Ficou claro? Nesse processo de adaptação que você faz, que você passa, você consegue chegar aonde você quer. E o que a gente chega à conclusão nessa live de hoje? Que metabolismo lento existe? Mas ele é um termo único que define todo o seu sucesso? Não. Metabolismo está aqui, mas existem inúmeros fatores que vão determinar se esse metabolismo vai funcionar e a engrenagem vai girar. Entendido, pessoal? E por favor, gente, não esqueçam dos 5 pilares para você conseguir. Qual que é mesmo? Intestino, cortisol, que é o hormônio do estresse, sono, insulina, tireoide. Entendido, galera? Espero que vocês tenham gostado da live, entendido sobre metabolismo, entendido que dá para otimizar esse metabolismo com a estratégia correta, com o método correto, mas cada pessoa vai ter o seu problema individualizado e tem que ser corrigido. Então eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Essa live foi muito especial, foi muito complexa, completa, espero ter sido bem claro com vocês e aguardem que teremos muitas lives de muitos conteúdos de profundidade para vocês aplicarem, enxergarem no dia a dia de vocês. Tchau, beijo!